Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma tarde de oração. Esperar os amados irmãos entrarem para a gente estar orando. Aleluia. Shalom. Oi, Ângela. Paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos esperar o pessoal estar entrando aqui. Oi, amiga. Amém. Deus te abençoe também. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma tarde, amados, que estamos aqui num propósito de oração, de palavra. Quem acompanhou a live de ontem, eu estive falando sobre dois tipos de altares: o altar da obediência e o altar do quebrantamento. E esses dois altares, eles se casam e são bem parecidos um com o outro, porque oi, Aninha, cadê tu? Que nunca mais te vi, saudade. Então ontem eu estava falando sobre dois altares, né? O altar da obediência, que foi o altar que Salomão, que Abraão preparou para o sacrifício do seu filho Isaque, que Deus proveu na última hora, né? Não é que Deus ele tenha chegado na última hora, mas ele tem tudo planejado quando a gente menos espera, né? Quando nós percorremos esse percurso da obediência, como eu falava ontem. E o outro altar é o altar do quebrantamento, que foi quando Ana estava indo com o seu esposo Elcana fazer um sacrifício em favor de ter um filho, né? E ela soube exatamente como pedir, porque ela pediu para o Senhor. E esses dois altares, eles são bem parecidos, porque eles movem, também te amo. Esses dois altares, eles também movem o coração de Deus, né? Porque Deus, ele é um Deus que se move com os seus filhos, porque Cristo foi o filho que obedeceu, e por causa da desobediência de Adão, Cristo obedeceu, e nós somos a resposta da obediência de Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos que levantar altares de obediência, percorrendo o percurso, o caminho para o qual o Senhor nos chamou. Quando a gente percorre esse percurso, né, de obediência, a gente vai conseguir levantar altares, e lá, quando a gente estiver no nosso sacrifício pessoal, ainda que no percurso a gente tenha sofrido um pouco, porque a carne não quer obedecer, o Senhor vai chegar e vai prover aquilo para o qual nós temos colocado diante dele no altar. E o altar do quebrantamento é você não dar resposta para a perseguição, né? Ana, ela tinha todos os motivos do mundo para ali, quando ela estava sacrificando para o Senhor, ela chegar diante do Senhor e dizer: olha, Senhor, eu estou sendo muito perseguida por Penina, eu estou sendo muito perseguida pela minha rival, que a palavra do Senhor diz que ela era rival. Mas ela simplesmente, ela não falou nada de perseguição, ela pediu certo, ela sacrificou da maneira certa, ainda que ela tivesse sido julgada pelo profeta Eli, mas ela teve êxito e ela conseguiu o que ela queria. Então, altar, irmãos, não é pra gente estar se lamuriando, altar não é pra gente estar despejando nossas lamentações, né? Mas altar é um lugar onde, no percurso que a gente tem percorrido, de oração, de obediência, de arrependimento, quando chegar lá naquele lugar, naquele altar, onde a tua entrega é total, onde só o Senhor te vê, ali é um lugar que você vai estar com o Senhor. Amém? Então, altar é o lugar da gente estar com o Senhor. É a gente desfrutar dessa presença. É a gente ter a certeza de que o Senhor está ali e que você vai ter total entrega, porque quando você se entrega completamente, se esvazia de si,
o Senhor vai e te enche, o Senhor vai e traz resposta. Amém? Glória a Deus. Tamires entrou, beijo Tamires. Minha amiga Trícia também entrou aí. Glória a Deus. Vamos começar com oração. Amém? Eu queria que você estivesse aí ligado. Fica ligado no céu, porque hoje o Senhor vai tratar mais 2 altares conosco. E eu creio que você vai ser ricamente abençoado nessa tarde de oração, porque a hora nona, às 3 horas da tarde, é um horário muito forte de milagres. É um horário onde o Senhor fala conosco coisas assim, faz coisas grandiosas, né? E hoje não vai ser diferente, né? Ontem nós rompemos em fé, hoje vai ser mais um dia que vamos estar rompendo nessa tarde, louvando e agradecendo ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar nossa vida diante de Ti. Nós queremos colocar, Senhor, o nosso coração, queremos colocar, Senhor, nossa alma, que muitas vezes ela está agitada de um lado para o outro. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, te oferecer sacrifício, holocausto de louvor, de adoração, de entrega, de busca pela Tua palavra, busca pelos Teus propósitos, busca, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor quer nos direcionar através do Teu Santo Espírito, porque nós somos morada, e porque somos morada, Senhor, Teu Espírito Santo está o tempo todo falando conosco, e hoje não vai ser diferente, que o Senhor venha crescer e que nós venhamos diminuir. Nós queremos que o Senhor se engrandeça com toda glória, com todo o poder, com toda soberania nessa tarde, para que a gente possa, Senhor, ver como Tu és grande. Cresce em nós, cresce aos nossos olhos, cresce, Senhor, diante das circunstâncias que nós viemos colocar nesse altar de hoje, nesse altar de oração. Cresce, Senhor, cresce de sobremaneira, que nós não vamos conseguir mais enxergar as circunstâncias e os problemas com a intensidade, com o tamanho que elas querem que a gente veja. Mas nós vamos ver, Senhor, que Tu és muito maior, que Tu és infinitamente mais poderoso, que não há nada difícil para Ti, que Tu és o Deus da ressurreição, que Tu és o Deus que faz do nada criar tudo, Senhor. Então, nessa tarde, Senhor, muda a nossa visão. Nós queremos ter uma visão ampliada da Tua glória. Muda, Senhor, aquilo que os nossos ouvidos estão ouvindo. Nós queremos ouvir o sonido certo, como diz a Tua palavra, porque se a trombeta der sonido incerto, como é que nós vamos entender, Senhor? Como é que nós vamos entender a urgência da Tua volta? Como é que nós vamos entender a urgência de sermos verdadeiros atalaias da nossa casa, verdadeiros atalaias em todos os lugares que nós estivemos, da nossa nação, do nosso estado, do nosso bairro, da nossa igreja? Então, Pai, em nome de Jesus, destampa os nossos ouvidos espirituais, que a gente possa Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos olhos, as escamas caiam por terra, e que toda cegueira espiritual, Senhor, nós possamos chegar nessa tarde, como Tu disseste para Bartimeu, que disse: o que é que Tu queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Nessa tarde nós dizemos: Senhor, nós queremos ver, nós queremos Te enxergar nesse altar. Nós queremos Te enxergar em toda palavra que for conduzida pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos Te enxergar em toda oração que vai ser colocada aqui em questão, Senhor. A oração de cada um de nós, que seja como o sacrifício das gorduras, que suba como incenso, como aroma agradável às Tuas narinas. Que o Senhor receba a nossa oração, e que Tu és o Deus que proverá para si mesmo essa resposta, essa atuação do Teu poder e da Tua glória. Prover para Ti mesmo, Senhor, a solução de cada um dos nossos problemas, porque nós estamos buscando o Teu reino em primeiro lugar, e temos a plena convicção de que o Senhor acrescentará tudo aquilo, Senhor, que nós temos falta. E nós viveremos, Senhor, como os apóstolos. Os apóstolos, Senhor, na igreja de Atos, eles queriam tanto, Senhor, eles só queriam viver aquilo que eles tinham aprendido do Mestre, que era Jesus. E a Tua palavra diz que eles não tinham falta de nada, Senhor, porque a Tua glória, a atmosfera do peso da Tua glória era tão real, era tão palpável,
que eles não tinham falta de nada. Eles vendiam tudo, colocavam aos pés dos apóstolos, Senhor, porque eles entendiam que é melhor a tua presença do que qualquer outra coisa, Senhor. Nós queremos entender que melhor é a tua presença, melhor, Senhor, é o teu pão, Senhor, o pão da tua palavra que nos alimenta, que nos fortifica, porque os dias são maus, Senhor. Então nos fortalece com a tua palavra, nos fortalece, Senhor, com a direção do teu Espírito Santo, nos dá livramento através dos teus anjos. E que nessa tarde, Senhor, toda interferência maligna na autoridade que há no nome de Jesus Cristo venha sendo paralisada, cancelada, desfeita, desautorizada no reino espiritual, celestial, através da autoridade, através do governo que governamos aqui, Senhor, na terra. Mas para governarmos com autoridade na terra, tudo nos vem do alto, e é do alto que vem o nosso socorro, e é do alto que vem toda a autoridade de governo, para que daqui de baixo, daqui da terra, nós damos uma ordem nas regiões espirituais, que toda interferência maligna, toda atuação das trevas, sendo agora destituída, caída por terra, desfeita, desautorizada, que haja o poder celestial dos anjos de guerra do Senhor nesta tarde em atuação, que os anjos do Senhor estejam verdadeiramente preparados, equipados com armas celestiais, para cortar laço do passarinheiro, laço de morte, laço de acidente, laço de engano, laço, Senhor, de destruição, laço de pestilência, laço de enfermidade, todo laço do maligno sendo quebrado, desfeito, em nome de Jesus Cristo, para que somente a glória de Yahvé Pai, Filho e Espírito Santo esteja nos cobrindo como uma fumaça, como uma Shekinah, com a tua glória, que a tua glória nos invada, que a tua glória nos possua, que a tua glória nos encha, que a tua glória nos engula e nos coloque para dentro dessa atmosfera, aonde somente os teus olhos nos veem, Yahvé, porque tu és o estandarte da bandeira da nossa vitória, tu és o Yahvé Rafá, que quando estamos juntamente contigo no centro, nós temos cura, nós temos restituição. Os anos que foram consumidos pela lacusta voadora, pelo devorador, são restituídos em dupla honra, são restituídos em florescimento, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus Abba Pai. Fica conosco, revela os mistérios do céu, conforme diz a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, e nós recebemos do céu para a terra, Senhor, toda a direção nesta tarde, em oração, em consagração, em comunhão, em nome de Jesus. Aquele que crê diz amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, amados. Deus é bom, amém. Deixe seu amém aí, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Eu queria que você abrisse a tua palavra, se você tiver com a tua Bíblia aí. Abre lá em 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. Eu quero falar sobre dois tipos de altar. E esse altar aqui, que eu vou estar falando, esse primeiro altar é o altar da dependência. Amém? E fala exatamente daquela sunamita em 2 Reis, capítulo 4, verso 8, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes
que passava por ali, o profeta entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Aleluia. Aleluia. Amém? Eu quero que você fique só até aí, porque a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre esse altar. Mas eu quero que você primeiro entenda quem era essa sunamita, amém? Essa sunamita era uma mulher que, assim como Abraão recebeu uma palavra do Senhor, essa palavra que Abraão recebeu, ele fez o percurso até chegar no Monte Moriá, onde ele fez aquele altar. E essa mulher, ela também teve um discernimento de obedecer um comando do Senhor, de saber que aquele homem era um homem de Deus, e que todas as vezes que aquele homem de Deus passava por aquela cidade, aquela mulher abastecia ele de um alimento, né? Dava um alimento a ele. Amém? Aleluia. Então, essa sunamita, ela teve essa delicadeza, ela teve esse discernimento de saber quem era aquele homem, e ela abastecia, e ela favorecia, e ela servia aquele homem de Deus. E o que é que isso tem a ver, né? Ela servia a esse homem de Deus, e porque ela servia a esse homem de Deus, ela não estava satisfeita somente em dar pão, ela queria dar mais. E porque ela queria dar mais, ela fez um puxadinho, como se chama, né? Ali perto no muro da casa dela, ela fez um quarto, para que todas as vezes que o profeta Eliseu passasse, juntamente com o seu moço, eles ficassem ali abrigados e tivessem uma cama confortável para dormir, e não só um pão. Então, esse altar da dependência, nós vamos entender por que esse altar da dependência é aquela história que o altar, quando a gente depende do Senhor, nesse altar da dependência, aleluia, estão ligando para mim aqui direto. Amém? Vamos voltar aqui, porque estavam ligando para mim. Então, amados, esse altar da dependência, ele nos move, ele faz a gente entrar. Ele faz a gente entrar exatamente nesse serviço, de não fazer só aquilo que nos cabe, né? Porque ela podia muito bem ficar somente dando aquele pão àquele homem todas as vezes que ele chegasse. Mas ela simplesmente, ela resolveu fazer mais. E porque ela fez mais, o Senhor chegou através daquele profeta que nós vamos ver aqui. E aquela mulher, ela já era de idade, ela não podia ter filhos. E o profeta perguntou o que era que ela queria, né? Mandou perguntar a Geazi o que era que aquela mulher precisava, necessitava. Porque ela, além de estar servindo, ela estava fazendo muito mais além para o Senhor, para aquele homem de Deus, para aquele profeta. E porque ela estava fazendo além, ela conseguiu conquistar uma coisa que para ela já estava esquecido. Ela conseguiu conquistar uma coisa que para ela nem lembrava mais. Ela nem fazia mais conta disso, porque ela já era de idade e ela já não falava mais. E o próprio Geazi, que era quem andava com o profeta Eliseu, ele chegou e disse: olha, eu vejo que ela não tem filho. E o Senhor vai através daquele profeta e abençoa aquela mulher, e aquela sunamita, ela gera um filho. Amém? Então, esse altar, mais para frente, essa mulher, o seu filho, ele tem uma forte dor de cabeça. E porque ele tem essa forte dor de cabeça, ele vem a falecer. E quando ele morre, a palavra do Senhor diz que ela deixa o seu filho lá trancado, morto, dentro do quarto que ela tinha feito para o profeta.
E ela vai atrás do profeta para reivindicar por que aquele filho dela estava morto. Então ela foi para o lugar certo e ela colocou aquele filho no lugar certo. Mas, para encurtar a história, o que é que tem a ver esse altar de dependência? Essa mulher, ela dependia tanto do Senhor, ela era uma mulher que servia ao Senhor, e quando a gente serve ao Senhor, automaticamente a gente já passa a depender do Senhor, né? Quando a gente faz muito mais além, quando a gente não fica só fazendo o que nos cabe, mas a gente quer dar com excelência as coisas ao Senhor, o Senhor vem e sonhos que na nossa vida, irmãos, já estavam esquecidos por nós, coisas que a gente já tinha até dito, meu Deus do céu, isso aí eu nem imaginava mais que ia acontecer, né? Existem muitos testemunhos de pessoas que colocaram causas na justiça e até esqueceram, e depois de não sei quantos anos, essa causa é julgada e tem ganho de causa, e a pessoa recebe um dinheiro que nem estava esperando, né? Tem tantos testemunhos assim. Então essa mulher, porque ela servia ao Senhor não só apenas com o que ela tinha, né? Ela não fazia conta apenas daquilo que ela tinha, ela queria fazer mais, ela queria dar mais. E porque ela dava mais, esse serviço dela de oferecer mais do que ela podia dar, né? Porque ela podia muito bem só ficar dando pão. Aquele homem não vivia ali direto, ele passava por aquela cidade. Mas porque ela teve esse discernimento, essa sensibilidade de dar mais, o Senhor veio exatamente numa causa que para ela já era esquecida. Então eu quero te dizer que esse altar da dependência, esse altar que o Senhor está nos ensinando hoje, colocando hoje no nosso coração, é um altar em que quando a gente faz além, porque a própria palavra do Senhor diz que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Então, se nós somos a imagem e semelhança do próprio Cristo, que a gente venha fazer muito mais além. Que você possa, quando você estiver fazendo algo para o Senhor, e quando eu digo fazer algo para o Senhor, é nessa coletividade com pessoas, na tua igreja, no reino, em oração, em serviços domésticos, em coisas tão naturais que você diz, mas eu não vejo Deus nisso. Mas Deus, Ele está em tudo. Quando você faz as coisas com o teu coração grato, quando você faz as coisas com o teu coração disponível, Deus está nessa atmosfera, Deus está nesta semelhança disso que você está fazendo aí. E essa sunamita, ela fez além para aquele profeta. E porque ela fez além, uma coisa que já estava esquecida para ela, que ela nem orava mais, certamente. Ela já tinha se, como é que eu posso dizer? Ela já tinha se conformado de que não seria mãe, ela gera um filho. Então esse altar da dependência, que tem tudo a ver com o serviço do Senhor, ele vai fazer gerar coisas na nossa vida que a gente nem se lembrava mais, amados. Ele vai gerar coisas que a gente dizia, meu Deus, eu jamais ia imaginar que isso ia chegar na minha vida dessa maneira. Amém? Então, quando aquele menino morre, essa sunamita, ela coloca aquele menino no quarto do profeta. Por quê? Porque ela tinha recebido aquela criança do altar, né? Ela tinha recebido da boca de um profeta. E eu quero ser mais ousada ainda contigo. Aquele quarto que aquela sunamita fez era como um altar para aquele homem. Era como um altar para dizer assim, não, quando o homem de Deus vier para cá, tem um altar preparado para ele, tem um lugar preparado para ele descansar, para ele ter um momento dele com Deus, para ele ficar no quarto dele. Aquilo ali era um altar, sabe? No reino espiritual aquilo ali falava como um altar. E por que no reino espiritual aquilo ali falava como um altar, irmãos? Aquela sunamita, quando o filho dela morre, ele tem uma forte dor de cabeça. Aquele menino estava na roça, né? Estava no campo com seu pai. E ele tem uma forte dor de cabeça. E porque ele tem essa forte dor de cabeça, ele vai para casa e ele cai como morto. E a palavra do Senhor diz que quando aquele menino morre, aquela sunamita coloca aquele menino aonde? Dentro do quarto do profeta.
dentro daquele lugar que era um altar, né? Porque o nosso quarto geralmente é o nosso altar. É um lugar onde a gente tem intimidade com Deus, é um lugar onde a gente fica sozinho com Deus. Altar, irmãos, a gente costuma achar que altar só está na igreja, mas o nosso altar pessoal está na nossa intimidade, num lugar que você tem intimidade com o Senhor. Então aquela sunamita pegou aquele menino e colocou nesse quarto. E colocou naquele altar, naquele lugar preparado que ela tinha feito para aquele profeta. Então, o que é que isso quer nos dizer? Que ela coloca o filho morto ali dentro daquele quarto e vai atrás de quem tinha dado a bênção a ela. Amém? Por quê? Porque o altar dá. Então, quando nós estamos servindo ao altar, quando nós estamos servindo ao Senhor, no altar do Senhor, né? Pode ser para pessoas, pode ser para a igreja. O altar ele dá e você pode pegar do altar, né? O altar ele vai te dar as bênçãos. Ele vai te dar, você vai entrar nesse lugar de dependência, onde você vai depender do altar, onde você vai depender de lá, daquele lugar de intimidade. Você vai depender dele, porque ela dependia totalmente do Senhor. Ela não foi sepultar o filho dela, não. A dependência daquela sunamita estava no Senhor. Ela colocou o menino no quarto do profeta e foi exatamente no Monte Carmelo, aonde o profeta estava lá. A palavra do Senhor não disse se o profeta estava sacrificando, mas se ele estava no Monte Carmelo, ele estava em oração. Se ele estava no Monte Carmelo, ele estava se encontrando com o Senhor Jesus. Ali tinha um altar preparado de dependência do profeta com o Senhor. Então ela fez, ela foi exatamente no altar certo, ela foi exatamente na dependência certa, na dependência do Senhor, porque o altar lhe deu, então ela ia cobrar exatamente do lugar certo, do altar, da hora certa, da pessoa certa, que era aquele profeta Eliseu. Então, para vocês poderem entender um pouquinho o que é que eu estou querendo dizer, é que todas as vezes, irmãos, que nós servimos ao Senhor com além do que a gente acha que é suficiente, né? Porque a mentalidade da gente é muito limitada. E às vezes a gente faz uma coisa e a gente acha que aquilo ali é suficiente. Mas a resposta de um altar que vai te dar coisas sobrenaturais é exatamente quando você faz mais do que o suficiente. Quando você rompe essa barreira e faz mais do que o suficiente, as coisas que vão acontecer na tua vida, ainda que seja uma morte, como aconteceu na vida dessa sunamita, com o seu filho, que tinha sido o próprio altar, o próprio profeta, que tinha lhe abençoado e que tinha dado aquele filho a ela pôde exatamente cobrar, ela pôde exatamente chegar lá no Monte Carmelo e dizer: olha, homem de Deus, eu por acaso te pedi um filho, meu filho agora está lá morto, então vá resolver esse caso. Então o altar da dependência, amados, é exatamente isso, é você romper com a barreira do suficiente, fazer mais do que o suficiente, para que você possa receber galardões dos céus que você nem imagina. E quando chegar o tempo da necessidade, quando chegar a hora da necessidade na tua vida, você vai colocar a tua oração, você vai colocar a tua circunstância exatamente nesse lugar de dependência de onde você recebeu a bênção, para que essa circunstância, isso que entrou na tua vida, possa ser revertido em glória. Então o altar da dependência é isso, é fazer mais do que o suficiente e depender completamente daquele que te dá todas as coisas, daquele que te abençoou, daquele que às vezes você pode chegar e dizer: ah, meu Deus, mas o Senhor está distante. Para aquela mulher, um filho morto, aquele percurso até ela chegar lá no Monte Carmelo foi muito distante para ela. O que será que na cabeça daquela mulher tinha? Meu Deus, meu filho está lá morto, será que ele vai ressuscitar? Meu Deus, eu nem pedi filho e o filho que eu recebi agora morreu. Imagina aquele percurso que essa sunamita percorreu até chegar no Monte Carmelo, até se encontrar com o profeta Eliseu. Imagina o percurso que Abraão percorreu de lá do lugar onde ele estava até o Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaque. E o que é que acontece?
Deus proveu para Abraão, Deus proveu para a sunamita, porque eles foram e eles fizeram o altar. Eles foram no altar certo. Eles percorreram o caminho certo para poder levantar o altar certo, na hora certa e no momento certo. A gente tem que saber, irmãos, qual é o altar que temos que levantar no tempo da dificuldade. A gente tem que saber qual é o altar que a gente vai levantar no tempo da alegria, no tempo das bênçãos, né? Porque o próprio Abraão, ele foi conhecido assim, né? Os teólogos falam que ele era um construtor de altar, porque em todo lugar que Abraão chegava, ele fazia um altar de adoração ao Senhor. Jacó do mesmo jeito, né? Quantos altares Jacó levantou para o Senhor? Lá em Betel, lá no Campo Manaim, lá no Peniel. Todos esses lugares foram lugares aonde Jacó fez um altar certo, na hora certa, no momento e na situação em que ele estava vivendo. A sunamita, ela foi e fez um altar. Ela não fez um altar de sepultamento, não. Ela podia muito bem, quando visse que aquele menino estava morto, manda chamar o pai do menino, vamos aqui chorar e lamentar a morte do meu filho. Não, ela fez um altar certo. Qual foi o altar? Ela colocou o menino ali no quarto do profeta e disse: agora eu vou reivindicar a vida dele. Agora eu vou atrás de quem dá verdadeiramente a vida, que é o Senhor. E é o Senhor através do profeta Eliseu. Então, o Senhor está nos ensinando desde ontem quais os altares que nós temos que levantar em cada percurso, em cada situação, em cada ciclo que se fecha na nossa vida, que está para se fechar na nossa vida. É necessário um altar, irmãos. Nós estamos num tempo muito difícil, a gente precisa levantar altares. E eu volto a dizer, como eu disse ontem, não é altar de barro, não é altar de pedra, é altar de oração. São orações corretas diante de Deus. São orações que vão mover o coração de Deus. Por quê? Porque a gente vai estar levantando um altar na palavra do Senhor, com aquilo que está escrito. Aonde vencemos as tentações, aonde essa semente ela não volta vazia, mas ela frutifica, ela floresce, ela fica como a palmeira, sabe? Com raízes profundas, e ainda que venham as tempestades, aquele teu altar, aquela tua semente que tu plantou no dia certo, na hora certa, o altar certo em cada situação da tua vida, você vai ter êxito e você vai ter vitória. Amém? Então esse é um altar da dependência. Essa mulher dependia somente do Senhor, e ela foi atrás do altar certo. O profeta estava lá no Monte Carmelo e foi para lá que ela foi, mas ela simplesmente deixou o menino lá naquele quarto, lá naquele altar que ela tinha feito para receber o profeta todas as vezes que ele passasse na cidade. Então, amados, eu quero te dizer que se você chegou nessa live, se você chegou aqui nessa palavra que está sendo ministrada agora, a tua circunstância, você coloque no altar do serviço, sabe? De coisas que nós construímos no serviço, na obra do Senhor, naquilo que nós fazemos no reino. Então, é nesse sacrifício, é nesse altar que você vai pegar a tua circunstância e tu vai ver, não, até aqui me ajudou o Senhor, eu consegui chegar aqui, eu já fiz tanta coisa que eu nem imaginaria que eu ia fazer, né? O Senhor já me abençoou com tanta coisa. Aí tu vai pegar a tua circunstância, vai colocar ela no lugar da bênção e vai levantar um altar de dependência para que o Senhor venha resolver essa circunstância, ao invés de você estar chorando o sepultamento daquela causa perdida. Amém? Então não sepulte causas que aos teus olhos é perdido, não. Coloca esta causa no lugar da bênção. Coloca esta causa no lugar no altar certo da dependência do Senhor, e espera que o Senhor vai criar vida. Porque aquele profeta, ele deitou em cima daquele menino, ele soprou no menino, ele colocou mão com mão naquele menino. Olha o que a palavra do Senhor diz, olha que coisa linda, olha mesmo.
E subiu à cama e deitou sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Ou seja, quando você coloca a tua causa no altar certo, da dependência completa do Senhor, é o Senhor que vai ver, é o Senhor que vai tocar, é o Senhor que vai falar. Entende isso? É nessa dependência, nesse altar de dependência, que não é você que vai tocar, que não é você que vai falar, que não é você que vai olhar com os teus olhos naturais, mas é o próprio Deus que vai tocar, porque você colocou essa situação no altar certo, no altar da dependência, e vai criar vida, e vai aquecer o que estava frio. Aleluia! Vai aquecer o que estava frio. Você pode ter chegado aqui e dizer, mas missionária, meu casamento esfriou, meu relacionamento com as pessoas, ou meu ministério esfriou. O Senhor está dizendo hoje, olha, levanta um altar da dependência, se lembra do que você já fez. Sabe o que você fazia até chegar nesse momento que você está hoje? Coloca esta tua causa nesse altar da dependência e deixa que eu vou colocar mão com mão, boca com boca, olho com olho, e eu vou aquecer novamente teu casamento, e eu vou aquecer novamente o teu ministério, e eu vou aquecer novamente os teus relacionamentos, e aonde estiver frio, o Senhor vai aquecer, irmãos. Porque é isso que o altar da dependência causa em nós. Ele aquece novamente, ele arde novamente. Quantos ministérios esfriaram? Quantas pessoas, amados, porque receberam tanta lapada, como se diz na vida, ao invés de levantar um altar de dependência, foi levantar um altar para o Egito. E porque levantou um altar para o Egito, as coisas que estão frias não aqueceram mais, mas ficaram mais frias ainda. Isso é tão perigoso. Amém? Então esse altar da dependência, amados, é um altar onde é o Senhor que vai aquecer. Coloca a tua circunstância no altar da dependência do Senhor e deixa o Senhor aquecer, deixa o Senhor resolver. Nesse altar da dependência, aquela sunamita, ela não entrou no quarto com o profeta Eliseu, ela ficou do lado de fora. Fique de fora, coloque a tua causa nesse altar da dependência e fique de fora vendo como é que o Senhor vai agir. Deixe o Senhor agir. Deixe o Senhor agir. Deixe o Senhor agir. Deixe o Senhor aquecer. Deixe o Senhor levantar novamente. Deixe o Senhor fazer o que ele tem que ser feito. Mas se você fica querendo colocar interferência pessoal, você não vai conseguir ver o aquecimento da vida de novo. Aquela sunamita, ela foi uma mulher extremamente sábia. Ela foi sábia, irmãos, desde o princípio, quando ela, além de dar só o pão para o profeta que passava ali naquela cidade, ela fez além para o profeta. Ela construiu um quarto, ela construiu um altar, ela construiu um lugar de descanso para aquele profeta, um lugar de intimidade para aquele profeta ali ter um momento dele com Deus quando estivesse passando pela cidade dela. E melhor, dentro da casa dela. Ou seja, ela era inteligente, porque ela sabia que ela estava sendo abençoada. E na hora certa, quando chegou uma causa difícil na vida dela, ela colocou a situação dentro do quarto do profeta e foi para o Monte Carmelo, para o sacrifício, para o altar da dependência. E Deus fez na vida dela. Amém? Aleluia. Eu quero estar falando aqui bem rapidinho, para a gente entrar em oração, sobre o segundo altar. E você, aleluia, continua aí como é que eu posso dizer? Você continua aí ligado nessa palavra. E em 2 Reis também, uma história muito conhecida de nós, que é a história de Naamã, né? Que também aconteceu com o profeta Eliseu.
E a história de Naamã, nós sabemos que é uma história de um homem, que era um homem de posição. E esse homem de posição, ele foi acometido por uma lepra. E eu quero que você entenda que tipo de altar é esse que foi levantado para que aquele homem fosse curado. Amém? Vamos ler rapidinho aqui. 2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa, levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Até aí, amados, para a gente poder entrar na hora que Naamã ele é curado. Olha, existia dentro da casa de Naamã um altar de cura. E você pode dizer: como, missionária, que existia um altar de cura dentro da casa de Naamã? Através de uma menina que tinha sido curada. E essa menina, ela tinha sido raptada, ela tinha sido levada cativa como serva, como escrava. E essa menina, ela podia muito bem, irmãos, ela ter muita rejeição. Muita rejeição. E ela poderia ter sido a primeira a querer haver a morte de Naamã, que tinha sido ele que tinha raptado juntamente com o seu exército essa menina. Então ela era a primeira. Se ela não fosse uma menina curada, ela podia muito bem querer a morte de Naamã, ver que Naamã estava leproso e simplesmente fazer vista grossa. Mas porque essa menina tinha um altar de cura. Esse altar de cura foi para dentro da casa de Naamã, porque Deus, ele é um Deus proposital. Deus é um Deus de propósito. Aquela menina não foi ali para dentro daquela casa. Aos olhos naturais ela tinha sido raptada. Aos olhos naturais ela estava indo ali como escrava. Mas aos olhos de Deus ela estava indo para ali com um altar de cura, para trazer cura e uma palavra da parte de Deus para curar aquele homem leproso. Porque ele era um homem valoroso. Porque ele era um homem que tinha valor. Então, amados, o que é que a gente aprende nesse altar? Esse altar de cura através dessa menina é que quando nós temos uma atmosfera de cura dentro da nossa casa, pode chegar, pode aparecer a lepra que for, mas a direção da cura vai vir da boca de Deus. Aleluia! Então, amados, aquela menina era uma menina curada nas suas emoções. E a lepra, quando você vai estudar um pouquinho sobre as pessoas que eram leprosas, elas eram colocadas à parte, porque elas eram consideradas como impuras, né? Elas eram rejeitadas pela sociedade, e até porque a lepra, ela pegava, mas a lepra, ela tinha ali na tradição judaica como uma maldição de Deus. Era como se aquela pessoa tivesse pecado e Deus tivesse amaldiçoado aquela pessoa. Mas, irmãos, chegou a bênção dentro da casa daquele homem que era leproso. Chegou a cura dentro daquela casa daquele homem que era leproso, através de uma menina que ninguém dava nada por ela, mas que ela simplesmente deu a direção certa da cura, onde estava a cura. Então, amados, quando você levanta um altar de cura, fazendo com que todas as tuas rejeições sejam saradas pelo Senhor, tu vai criar uma atmosfera de cura dentro da tua casa, no ambiente de trabalho, na tua igreja. E o que é que vai acontecer? As direções do Senhor, naquilo que for ferida, naquilo que vier, vai sempre ter uma direção de cura. O Senhor sempre vai direcionar para uma cura. O Senhor sempre vai direcionar para a solução daquela lepra, para a solução daquela enfermidade, seja física ou espiritual.
Sempre vai ter, porque você criou uma atmosfera de cura. E aquela menina, ela criou essa atmosfera de cura. Aleluia. Que pena que travou, né? Vocês estão me ouvindo agora? Amém? Dá um amém aí. Aleluia. Dá um amém aí. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Porque travou. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Tá todo mundo ouvindo? Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu recapitular um pouquinho sobre o altar de cura, né? Uma menina que foi levada cativa, uma menina que foi levada como escrava para dentro da casa de Naamã, foi ela que deu a solução de cura para aquele homem que era leproso. E eu estava dizendo aqui que aquela menina, ela tinha tudo para não ser uma menina curada, mas ela tinha tudo para ser uma menina vista como rejeitada, como escrava, como uma pessoa sem valor, como uma pessoa que que tinha sido ali capturada como escrava somente para ser explorada dentro da casa de Naamã. Mas aquela menina, porque ela tinha cura, ela levou para dentro da casa de Naamã um altar de cura. E porque ela levou um altar de cura para dentro da casa de Naamã, ela deu a direção certa da cura da lepra de Naamã. Então eu dizia que quando nós criamos uma atmosfera de cura dentro da nossa casa, primeiramente dentro de nós, resolvendo nossas questões de rejeição, porque o Senhor já nos amou, o Senhor nos amou primeiro. Quando a gente resolve nossas questões de rejeição e cria essa atmosfera de cura, quando chegar, irmãos, coisas dentro da nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, no lugar onde a gente for, nós vamos ser como essa menina, nós vamos ter a direção da cura. Porque nós criamos um altar de cura, nós criamos esse altar de cura e essa atmosfera de cura. E nós vamos conseguir dar um direcionamento de cura, um direcionamento do alto, de cura e de libertação. E porque aquela menina disse, olha, se o meu Senhor, falando com Naamã, for para o profeta Eliseu, certamente que ele será curado. Aleluia. Então essa atmosfera de cura, esse altar de cura, irmãos, que a gente cria, quando vier coisas que querem nos ferir, na nossa alma, coisas que vierem para nos ferir no nosso corpo, né? Uma doença, uma enfermidade, seja lá o que for, o Espírito Santo, porque do altar, o altar que você criou de cura, você pode pegar dele. Então no tempo da necessidade, no tempo da enfermidade espiritual ou física, o Espírito Santo vai te direcionar qual vai ser a solução da lepra, qual vai ser a solução dessa enfermidade, seja ela qual for. Porque você já levantou um altar de cura. Você já levantou esse altar de cura dentro da sua casa, nas suas emoções. E no lugar onde você está, você vai ter uma direção do Senhor. E o que foi que aconteceu? Aquele homem chegou lá para o profeta. O profeta sabia que ele era um homem orgulhoso, porque ele era um homem de posição. E aquele homem ele recebeu uma direção de Deus através daquela menina. Foi até o profeta Eliseu. Ele chegou ali no profeta Eliseu, querendo que Eliseu tocasse nele, ele ficasse curado. E o profeta Eliseu faz tudo do jeito que ele não estava esperando, fez completamente o contrário do que ele estava esperando. Manda ele ir para um rio, que não era um rio lá, essas coisas todas, e pede para ele mergulhar 7 vezes. E ali, quando ele está mergulhando na 7ª vez, as suas carnes são restituídas e ele é curado. Por quê? Porque no altar de cura, irmãos, o orgulho não prevalece. Amém? Dê seu glória a Deus aí. No altar de cura, o orgulho não prevalece. É o Senhor dizendo assim, olha, tu vai ter que pedir perdão. Olha, tu vai ter que fazer isso, tu vai ter que fazer aquilo. E você mergulhando uma vez, mergulhando 2 vezes, mergulhando 3 vezes, 7 vezes.
até esse altar de cura ser completamente edificado nas tuas emoções, na tua casa, aonde quer que você esteja. Amém? Vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Então, altar de cura, orgulho não prevalece. O Senhor vai dar a direção, mas o orgulho ele não vai prevalecer. Altar de cura é libertação. Altar de cura é tirar todas as amarras. Altar de cura é fazer com que o ego morra, para que venha somente a sujeição a Deus. E naquele altar de cura ali com Naamã, ele teve que deixar o ego dele, por ser um general de guerra, um homem valoroso, um homem de posição. Ele teve que colocar o ego dele bem guardadinho, e ele teve que se sujeitar ao que Deus estava falando através da boca do profeta Eliseu. Amém, amados? E ele teve que mergulhar 7 vezes. Então, o altar de cura, eu costumo dizer que a cura ela pode ser instantânea, né? Através de uma palavra, como foi com aquele quando Jesus ele teve um encontro com aquele centurião, que aquele centurião tinha tanta fé que chamou a atenção de Jesus. E aquele centurião disse: não, Senhor, basta uma palavra, porque eu entendo sobre a autoridade, basta uma palavra tua que o meu servo vai ser curado. E a palavra do Senhor diz que aquele servo do centurião, ele estava perturbado de alma. Ele não só estava paralítico não, ele estava perturbado de alma. Ou seja, além de uma enfermidade no corpo, ele também tem uma enfermidade espiritual. Resumindo, estava com demônio. Mas aquele homem entendido de autoridade disse: Jesus, basta uma palavra tua. Mas, amados, existe altar, é uma coisa que a palavra do Senhor diz assim: e o fogo arderá continuamente no meu altar. Essa foi a palavra que o Senhor deu para Moisés, quando Moisés foi edificar o templo no tabernáculo. Amém? E o Senhor disse: olha, o fogo vai ter que arder continuamente no altar. E não pode colocar fogo estranho. Tem que ser um fogo específico desse lugar onde eu estou dizendo, que é para pegar. E por causa da irreverência de Eliabe e de Jessé e Eliabe, se eu não me engano, os 2 filhos de Moisés, eles morreram fulminados. Por quê? Porque eles pegaram fogo estranho e colocaram naquele altar ali, onde o Senhor tinha dito: olha, o fogo tem que arder continuamente. Mas o fogo que ia arder continuamente no altar era um fogo santo. Amém? Então o Senhor estava mostrando que não é de qualquer jeito que faz um altar. O que nós colocamos no altar não é de qualquer jeito, irmãos. Então, se você está levantando um altar de cura dentro da sua casa, não é de qualquer jeito. É teu orgulho e o teu ego morrendo todos os dias. Se você está levantando um altar de cura dentro da tua casa, é o Senhor dizendo assim: mergulhe uma vez, pronto, mergulhe de novo, mergulhe outra, até você deixar completamente a tua lepra, sabe, mergulhada no rio de Deus, e você possa se erguer completamente sarada, para ser boca de cura e de libertação para outras pessoas. E esse altar de cura, irmãos, é todo dia. Esse altar de cura todo dia. O inimigo, ele vem, isso mesmo, inundada, Cris. O inimigo sempre está vindo, irmãos, com ferida. E eu não sei se você já viu uma pessoa com lepra, com hanseníase, começa uma manchinha pequena. E essa manchinha pequena, ela vai se alastrando. E ela vai crescendo. Então, amados, antes de virar lepra, essas coisas, essas feridas que lançam contra a tua alma, contra a tua vida, contra a atmosfera da tua casa, trazendo maldição através de palavras, antes que vire uma lepra, levante um altar de cura todos os dias, aonde você vai mergulhar, aonde você vai receber direção da parte de Deus para solucionar essas feridas, aonde pessoas vão chegar te ferindo, dizendo coisas contigo, e você vai olhar de uma outra maneira e vai ver o que está por trás e tentar levar a cura e tentar levar a direção, como essa menina que estava lá. Ainda que fosse escrava dentro da casa de Naamã, deu a direção certa da cura para aquele homem.
Nós temos que ser esse tipo de pessoa, que a rejeição não vai paralisar e fazer com que as coisas ao nosso redor continuem do mesmo jeito. Aquela menina podia simplesmente não dizer nada, e as coisas ao redor dela iam continuar do mesmo jeito. Ela ia continuar sendo escrava, Naamã ia continuar leproso, nada ia mudar. Mas porque ela resolveu ser curada da rejeição, ela conseguiu ver o êxito da vitória, da glória de Deus, curando outra pessoa. Amados, é tão maravilhoso você vê que você foi usado por Deus para curar alguém. Nessa minha caminhada, nessa jornada, algumas pessoas já chegaram com enfermidades para mim, e pela misericórdia e pela graça de Deus foram curadas, né? Eu tenho 2 casos que foram bem fortes na minha vida. Foi lá em Caruaru, um menino que foi curado de meningite, e aliás, duas crianças. Um menino de 1 ano que foi curado de meningite, e uma criança de 10 anos que foi curado de um câncer em estado terminal. Foi curado que ele foi para Recife, no Hospital Português, e os médicos ficaram sem entender. Numa tarde de oração que eu fui lá, orei na cabeça, no caroço dele, na enfermidade, no câncer dele, e aquele câncer com 2 dias murchou, e aquele menino foi curado. Irmãos, a alegria de você ver que você foi usado por Deus para curar alguém é extraordinário. Então tenha essa alegria no seu coração, de que a rejeição não pode se apegar a você, que a lepra da rejeição não pode se apegar a você, porque há uma urgência de Deus para lhe usar, para curar quem está perto de você, seu marido, seus filhos, pessoas da sua igreja, pessoas que você, na sua jornada, na sua caminhada, no seu ministério, dentro da sua igreja, há uma urgência de Deus de te usar para cura. Então você precisa levantar esse altar de cura todos os dias, morrendo o teu ego, o teu orgulho, para que no 7º mergulho, quando você levantar, quando você sair lá do teu quarto de oração, você vai estar cuspindo o fogo da glória de Deus, e não tem capiroto certo para ficar de pé. Quando você abrir sua boca, a enfermidade vai ter que sair, o espírito de enfermidade vai ter que sair, o espírito de perturbação vai ter que sair, e a cura vai ter que chegar, porque você levantou esse altar de cura. Amém? Dê um glória a Deus aí para ver se vocês estão me ouvindo, porque eu não sei, eu fico olhando aqui. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nessa tarde a gente aprendeu sobre 2 altares: o altar da dependência e o altar da cura. O altar da dependência é você colocar, é você fazer mais do que o suficiente, porque essa é a semelhança de Cristo. Fazer mais do que o suficiente. Cristo, ele podia ter feito apenas aquilo que lhe cabia, mas ele fez muito mais, porque ele faz além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele. Esse poder dele se chama Espírito Santo, e habita em mim e habita em você, se você é nova criatura. Amém? Então o altar da dependência é fazer mais do que o suficiente, para quando chegar o tempo da necessidade, você pegar a necessidade, a causa, o dia mau que você está vivendo, você colocar nesse altar da dependência e deixar que o Senhor venha aquecendo, como foi o profeta Eliseu, que pegou o filho da sunamita, colocou mão com mão, boca com boca, olho com olho, e o corpo do menino aqueceu. Então, o altar da dependência é colocar a tua circunstância no lugar certo, na dependência certa de Deus. Não colocar a tua mão, não colocar os teus olhos, não colocar a tua boca, mas deixar que o Senhor faça, mas deixar que o Senhor haja, porque foi Ele que te deu, né? E é Ele que sabe resolver todas as coisas. Amém? E o altar da cura, que é exatamente o exemplo dessa menina que estava lá na casa de Naamã, como serva, como escrava, tinha sido capturada, e ela deu a direção da cura para aquele homem ser curado. E no altar da cura, o orgulho não prevalece. No altar da cura, a rejeição não prevalece. No altar da cura, precisa mergulhar mais de uma vez, até que o Senhor consiga tirar tudo, toda e qualquer lepra que se apegou na tua vida e que faz deixar você paralisado. Você já viu a gente quando está com dor de cabeça, ou a gente quando está com uma dor no corpo, né? Quando eu peguei chikungunya, que a dor
no corpo, você não aguenta nem até os pés, parece ter um bocado de espinho. Você já viu uma pessoa com dor? Tem como ela andar direito? Tem como ela se mover direito? Tem como ela ir de um lugar para o outro direito? Não tem, irmãos. Assim somos nós quando estamos enfermos espiritualmente. A gente não tem como fazer muita coisa. A gente não tem como ser livre para ser usado por Deus, como essa menina foi, para levar cura para outras pessoas. Então o altar de cura é necessário, até que o Senhor tire toda e qualquer lepra da tua vida. E não deixe com que as feridas virem uma lepra grande. Todos os dias levanta um altar de cura com aquilo que dizem com você, com aquilo que com palavras ou coisas que lançam para te ferir. Aí você vai lá para o altar de cura, mergulha no Espírito Santo e diz: Senhor, eu deixo essa ferida, eu deixo isso aqui que disseram, eu não sou isso, porque eu sou tua filha e eu quero receber, eu tenho a tua herança, eu tenho a tua marca, a marca da tua promessa, a marca do sangue de Jesus. Eu sou sarada, eu não absorvo essas palavras, eu não absorvo isso que estão lançando para me ferir, para trazer lepra e para trazer paralisia espiritual na minha vida. Eu não aceito, porque eu sou sarada e curada. E quando eu sair, Senhor, desse mergulho aqui no Espírito Santo, no rio de Deus, eu vou me levantar sarada para ajudar quem me feriu. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o altar da cura, irmãos, que a gente tem que levantar dentro da nossa casa, nas nossas emoções, na nossa vida, todos os dias. E o altar da dependência, todos os dias. Porque ainda que você esteja alegre como aquela sunamita que serviu ao Senhor, fazendo mais do que o suficiente e recebeu o galardão que foi um filho, mas quando chega o dia mau, você pode se alegrar, você está ali na dependência do Senhor. Às vezes quando a gente está na bênção, irmão, eu digo na bênção, é passando por um momento bom na nossa vida, a gente se esquece de depender, de continuar dependendo de Deus, né? A gente às vezes começa a agir da nossa própria maneira, porque está tão bom, que a gente acha que está tudo favorável para o nosso lado, e a gente começa a se esquecer, né? A gente começa a se esquecer de depender do Senhor. Mas essa mulher, ainda que ela tenha recebido a bênção, que foi aquele filho que ela nem esperava, quando chegou o dia mau, ela continua na dependência do Senhor. Amém? Porque ela levantou o altar certo e ela foi para o lugar certo. Então, eu encerro essa palavra para a gente poder entrar em oração, dizendo: saiba qual altar levantar em cada momento da tua vida. Saiba qual altar você levantar em cada momento da tua vida, para que o Senhor faça além das tuas expectativas, para que o Senhor receba a gordura do holocausto, das ofertas, do teu sacrifício, da tua entrega, da tua oração, como um aroma suave, e Ele possa enviar do céu para a terra a resposta para a qual você tem colocado diante do teu altar. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra, irmão? Dê um glória a Deus aí, vamos estar orando. Amém? Glória a Deus. Amados, eu tenho uma palavra rapidinha aqui, que eu recebi ontem. Olha que palavra tremenda. Aleluia, glória a Deus. Amém, Vilma, amém, Trícia. Salmo 129. Vamos fazer ele como oração nessa tarde, e a gente vai orar do livrinho Orando a Palavra, né, que é um livrinho de oração, o 298, que Deus intervém nos negócios humanos, e a gente vai orar também o de cura, amém? Olha o que diz o Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Amém? Caiu aí, travou, não? Travou? Alguém diz um oi aí? Que aqui apareceu como se tivesse.
Amém? Glória a Deus. Travou aí, viu? Mandar um oi aí, travou. Aleluia. Aleluia. Voltou? Amém. Glória a Deus. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes que arranquem. Aleluia! Com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes encha o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amados, atenta para o ser. Você já viu aquelas plantinhas que crescem no telhado? Elas crescem e ficam verdinha, bonitinha. Não, elas se secam antes que arranque. Quando você vai ajeitar o telhado, fazer algum reparo no telhado, você vê muitas plantinhas dessas já secas. Não precisou ninguém lá arrancar não. Sabe por quê? Porque quando nós estamos na dependência do Senhor, quando nós levantamos um altar de dependência ao Senhor, o inimigo, ainda que ele queira fazer ninho na nossa cabeça, ninho no nosso telhado, ninho na nossa casa, ainda que ele queira plantar coisas do maligno na nossa vida, vai se secar antes de ser arrancado. Antes da gente ter conhecimento para ir lá e arrancar no reino espiritual, o próprio Deus vai arrancar, o próprio Deus vai fazer secar e não vai deixar prosperar o intento do maligno na nossa vida e na nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro isso sobre a tua vida. Que ainda que o inimigo esteja querendo plantar, fazer ninho no teu telhado, na tua casa, na tua mente, nas tuas emoções, vai secar antes que você arranque, porque o Senhor não vai permitir, porque Deus é um Deus justo, fiel, maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Toma essa palavra, irmãos, como eu tomei para mim como uma verdade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém. Vamos lá para a oração. Deus intervém nos negócios humanos. Você coloca agora em oração de concordância tudo aquilo que o inimigo está querendo intervir através de pessoas. Amém? Anota aí. Se tiver um papel, uma caneta, eu vou anotar aqui e nós vamos estar orando. Não precisa você colocar aí, só você quiser, pra gente estar orando em concordância, mas a concordância que eu tô aqui, eu tô com você aí também, e nós vamos ter êxito nesse negócio, amém? Amém? Glória a Deus, vamos lá? Aleluia, eu vou estar orando em cima desta causa que eu coloquei aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Seja bendito o teu nome, ó Deus, de eternidade a eternidade, porque tu é a sabedoria e o poder. Tu mudas o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos, revelas o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e contigo mora a luz. Eu te glorifico, Altíssimo, e louvo e glorifico ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ti reputados em nada, e segundo a tua vontade operas com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão e dizer-te que fazes, porque pela graça somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura tua, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais tu, ó Deus, de antemão preparaste para que andássemos nelas. Mostra, Senhor, as maravilhas da tua bondade, Senhor, nessa causa. Ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-nos como a menina dos teus olhos, nos esconde à sombra das tuas asas, dos perversos que nos oprimem, inimigos que nos assediam de morte. E além de ti não há quem possa socorrer, numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Yahvé, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome, Yahvé, viemos contra esta multidão. Yahvé, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra o teu homem. Ai, Yahvé, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tema, Yahvé, toda a terra, tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Yahvé frustra os desígnios das nações, anula os intentos dos povos. O conselho de Yahvé dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Yahvé, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. 180. Oração de cura. Pai, inclina os meus ouvidos para ouvir atentamente a tua voz e fazer o que é reto diante dos teus olhos, e dar ouvido aos teus mandamentos e guardar os teus estatutos. Assim procedendo, confesso que nenhuma das enfermidades enviadas sobre os egípcios virá sobre mim, virá sobre a minha casa. Pois és Yahvé Rafá, o Deus que nos sara. Eu te sirvo, Yahvé, meu Deus, e tu abençoas o meu pão e a minha água. Tirarás do meio de nós as enfermidades. O número dos nossos dias tu completarás, Yahvé. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará na nossa casa, porque aos teus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Nos saciará com longevidade e nos mostrará a tua salvação. Pai, enquanto confesso tua palavra sobre cura, creio que ela não voltará vazia, mas farás em nós o que te apraz e prosperará naquilo para qual nós temos enviado. Portanto, nossa alma te bendize, Yahvé, tudo quanto há em nós, bendiga o teu santo nome. Tu perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades. És quem da cova nos redime a vida e nos coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a nossa velhice, de sorte que a nossa mocidade se renova como a da águia. Graças te dou, ó Pai, porque Jesus, o meu Senhor, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Graças te dou porque agradou a ti fazê-lo enfermar, para que pelas suas pisaduras nós sejamos sarados. Senhor Jesus, levaram a ti muitos endemoniados, e tu meramente com a palavra expeliste os espíritos, curaste todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças. Confesso que hoje também envias a tua palavra e nos sara, corpo, alma e espírito, e nos livra do que é mortal. Pai, eu te louvo porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão fosse nossa, e Abraão foi abençoado em todas as coisas. Doença, maldição e o preço que ele pagou por nós a torna ilegal no nosso corpo, na nossa alma. Aleluia. Por isso mesmo declara em fé que a bênção de cura é o nosso direito de redenção. Nos revestimos de toda a armadura espiritual, resistimos a todas as forças das trevas, a todo espírito de enfermidade, ordenando em nome de Jesus que se mantenham afastados do nosso corpo, da nossa carne, das nossas emoções. Rejeitamos toda doença hereditária, pois temos uma nova herança, e proibimos Satanás de conservar em nosso corpo qualquer de suas enfermidades, pois as nossas Jesus já levou sobre a cruz e dela nos redimiu. Pai, declaro com ousadia e confiança que o teu anjo acampa-se ao redor de nós e nos livra, pois tememos o teu nome, Yahvé. Não temos medo de doenças e calamidades,
pois de todas elas tu nos livrarás. Não temo mais notícia, o meu coração é firme e confiante em ti. Pai, saúde é pão dos filhos, e como sou tua filha, confesso em fé no nome de Jesus, que andarei em saúde, eu e a minha casa, pois a tua palavra está no nosso coração, e ela é vida para nós, e saúde para o nosso corpo. Declaro, portanto, em confiança e certeza de fé na ousadia do teu Espírito Santo, pois creio na tua palavra que temos cura e saúde para o nosso corpo, para as nossas emoções, e pelas feridas de Jesus e as bênçãos da aliança contigo, Yahvé, nós somos curados e sarados. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, 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 amados, glória a Deus, aleluia. Pai, nós queremos selar, Senhor, cada palavra que foi ministrada aqui nesse lugar, Senhor. Queremos levantar altar de dependência, altar de cura na nossa vida, Senhor, que foi isso que o Senhor nos instruiu nessa tarde. Nós queremos entregar nossa família, que o Senhor venha repreendendo o espírito da morte através desse Covid. Oh Senhor, a tua palavra, ela anda numa velocidade extraordinária. Então, Senhor, lança a tua palavra e que essa vacina chegue logo, e que essa vacina chegue, Senhor, para sanar logo, Senhor, tantas pessoas que estão morrendo, em nome de Jesus, Senhor. Acelera, Senhor, o processo da cura sobre esse Covid, para que pessoas, Senhor, não morram mais, em nome de Jesus Cristo. Nós paralisamos na autoridade do nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus Cristo, que está acima do nome Covid-19. Nós paralisamos essa pestilência, essa enfermidade na nossa casa, na nossa parentela, no nosso círculo, Senhor, e na nossa nação, na nossa igreja, em todos aqueles, Senhor, em nome de Jesus que nós conhecemos, em nome de Jesus, Pai, lançamos essa palavra, Senhor, lançamos essa palavra de cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que sejamos, Senhor, completamente sarados, livrados, Senhor, pelo poder do sangue genuíno de Jesus Cristo. O sangue da nova aliança fale por nós e derrote Satanás como foi desde o princípio. Porque o sangue de Jesus é a base de derrota de Satanás em nossa vida e a garantia da nossa vitória, da nossa cura, da nossa libertação, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estares conosco mais uma tarde de bênção. Fica conosco o resto desse dia. Continua nos dando direção, Espírito Santo, falando ao nosso coração. Sim, Senhor, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo do exército inimigo, Senhor, e que nós possamos passar livremente em segurança. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos que estão nessa tarde, Senhor, assistindo essa live, em nome de Jesus. Que cada um deles sejam ricamente abençoados na prática dessa palavra. Que o Senhor possa vir com esta palavra, Senhor, como uma espada. E que tu seja o centro da nossa vida sempre, Senhor. Porque assim como era no tabernáculo, que Moisés ele fez aquele tabernáculo com as medidas do céu. E a palavra do Senhor diz que ficava ali no centro, a Arca da Aliança ficava no centro. Que o Senhor continue sendo o centro da nossa vida, o centro da nossa casa, o centro das nossas emoções, o centro dos nossos pensamentos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que o Senhor venha nos abençoando com as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó, em Jesus Cristo, como diz a tua palavra. E que nós sejamos muito mais além do que vencedores, porque Cristo venceu por nós e nós somos o triunfo de Cristo aqui na terra para governar, dominar sobre as regiões celestiais, espirituais com Cristo Jesus, nos assentar com Ele e dar ordens governamentais celestiais do céu, do trono de Deus, para que toda ordem arquitetada e organizada pelo maligno seja completamente desestruturada, desestabilizada, e que somente Yahvé governe sobre a minha e a tua vida, e tua casa, e a tua família, e tuas finanças, em nome de Jesus Cristo. Amém? Beijo no coração, fiquem na paz e até amanhã, se Deus nos permitir. Amém? Beijo.